Gema diz a Matias, Adriana e Honório que se incomoda por Germano ter se metido justamente com a filha do Gonçalo, mas o compromisso de fidelidade com ela é de Germano e não da garota. Adriana pergunta se ela terminou o relacionamento com Germano de vez. Gema diz que sim, e de agora em diante vai se respeitar, pois não é a primeira vez que isso acontece, e sim a última. Gema ressalta que isso não vai afetar as negociações com eles. Matias agradece a senhora por tudo. Gema vai embora no seu carro. Germano corre até a esposa, pedindo para ela esperá-lo e escutá-lo. Gema vai embora. No dia seguinte, Aníbal já está no escritório tentando acessar o computador. Matilde o vê ali. Ele diz que não conseguiu dormir e ficou ali tentando acessar o computador. Matilde diz que vai preparar um cafezinho para ele continuar trabalhando lá para tentar acessar o computador. Matilde diz que chama Augusto de lindo e Jerônimo de o bonitão. Aníbal acessa o computador, escrevendo o lindo. Ele consegue desbloquear o computador. Matilde fica feliz. Aníbal diz que o lindo era a senha. Marina e Renata chegam em Las Vegas e andam pelos cassinos da cidade. Elas procuram pelo desgramado do Saul. Depois de tanto procurar, as duas o encontram jogando e apostando no cassino dali. Saul fica chocado ao vê-las ali. Ele corre, mas elas correm atrás dele. Aníbal mostra para Carlos, Lázaro, Alisson e Matilde os dados que Augusto tem sobre a vida de Marina e também os de Saul, ex-noivo da doutora. Aníbal diz que revisou o histórico do computador e encontrou todos os arquivos com data e hora que Augusto tinha. Aníbal diz que Augusto fez tudo aquilo para impedir o casamento de Jerônimo e Renata. Carlos diz que vai ligar para Renata porque talvez ela corra perigo. Renata e Marina correm até Saul. Os seguranças o seguram quando elas pedem ajuda. Renata utiliza muito bem o seu inglês nos Estados Unidos. Renata pergunta a Saul porque ele disse que Marina tinha viajado com Jerônimo. Marina diz: "Mais vale que você diga a verdade pra gente, porque senão vamos pedir para esses policiais te levarem preso por tentativa de roubo." Ele diz que não fez isso. Marina diz que eles não sabem. Renata pergunta por que Saul fez isso. Ele diz que foi por dinheiro e precisava pagar as dívidas dos jogos. Ele revela que Augusto Durão pagou para que dissesse isso e para que fizesse isso também. Renata e Marina ficam chocadas. Saul diz que Augusto o procurou e o contratou. Saul diz que um dia Augusto ligou para ele e disse que iria ajudá-lo a pagar todas as suas dívidas para procurar Marina e pedir que ela voltasse com ele. Marina fica passada, porque tudo que Saul fez era uma maldita mentira. Ele diz que se não pagasse tudo o que devia, poderia até ser morto. Renata pergunta o que Augusto pediu para que ele fizesse quando eles viajaram da cidade. Saul diz que Augusto pediu para ele viajar com Marina e que depois voltasse para dizer a ela que Jerônimo e Marina tinham fugido. Renata diz que seu marido está desaparecido e que se Saul não ajudá-las a encontrá-lo, vai fazer ele apodrecer na cadeia. Regina, Adriana, Matias, Constança, Gonçalo e Honório almoçam. Regina está preocupada com Roberta. Matias diz que Roberta pode estar com Josefina, já que é filha dela. Gonçalo concorda de que isso é uma possibilidade. Honório não sabe mais o que pensar, mas quer averiguar tudo com Gonçalo. Gonçalo diz que se Josefina está nesse apartamento, não quer que ela escape e vai ligar para a polícia. Josefina acorda Roberta e pede para ela ir para a casa dela. Roberta diz que já não tem casa porque deve estar sendo comentada como a pior das vagabundas para todos. Josefina diz que menos para Regina, que jamais poderá virar as costas para ela. Roberta diz que Regina diz que a ama como filha, mas tem mais considerações por Renata, ainda mais que agora Renata é uma pobre mulher abandonada e grávida. Josefina pede que Roberta se finja de tola, de vítima de toda essa história e que invente que se apaixonou perdidamente por um homem casado e que acreditou nas promessas dele. Roberta pergunta se ela está louca ou se está falando sério. Josefina diz que sim e fala que Regina vai entendê-la perfeitamente, pois Regina fez o mesmo ao se apaixonar por Gonçalo quando ele ainda era seu marido. Roberta ri e aceita fazer o que a cabeçuda pede. Renata pede que Saul lhe diga a verdade em relação a Jerônimo. Marina diz que na cidade do México não há registro de que ele tenha entrado no avião, mas viajou com ele e não com o Jerônimo. Saul diz que ela viajou com ele, mas que ele usou a identidade do Jerônimo.
Renata pergunta como eles puderam fazer isso. Saul diz que Augusto tinha tudo planejado, pois sabia que ela iria se casar com Jerônimo. Por isso, naquele dia, ele comprou 2 passagens de avião para aquele dia. E através da internet, Augusto registrou o nome de Jerônimo no voo. Renata diz que não consegue acreditar como alguém pode fazer algo assim. Saul diz que convidou Jerônimo para falarem no mercado do povoado, mas jamais falou com ele. Renata pergunta como ele não falou com Jerônimo. Saul diz que chamou Jerônimo no mercado e ele chegou primeiro e até ouviu de seu carro, mas Jerônimo não o conhece, já que nunca ouviu. Saul se lembra de quando viu Jerônimo de dentro do seu carro. Matias e Lázaro estavam observando Jerônimo naquele momento e também tinham visto Marina. Jerônimo esperou por Saul numa cafeteria. Medeiros estava por ali e observou o local. Outro cara se passou por Saul e chamou Jerônimo para irem a outro lugar para conversarem. O verdadeiro Saul estava ali atrás, fazendo umas ligações, enquanto todo o plano era levado a cabo. Quando Jerônimo saiu para falar com o suposto Saul, o verdadeiro Saul foi até Marina para apoiá-la e irem juntos para a capital. Saul jura a Renata e Marina que não sabe onde Jerônimo está. Ele diz que não ganharia nada ocultando o paradeiro dele. Renata diz que ele terá que acompanhá-las ao México. Ele se preocupa. Marina ameaça fazê-lo apodrecer na cadeia se ele não apoiá-las. Renata diz o mesmo. Elas pedem para ele ir. Ele concorda, mas fala que precisa ir ao quarto, pegar sua mala, seu dinheiro e o seu passaporte. Carlos não consegue se comunicar com Renata. Lázaro diz que é melhor irem à polícia mostrar o que eles têm. Carlos diz que primeiro precisam receber indicações de Renata, já que ela e Marina estão investigando o que aconteceu. Aníbal diz que precisam copiar os arquivos e vai levar o computador de volta para a casa do seu pai antes que ele perceba que ele pegou. Matilde diz a Aníbal que acha que isso não deve ser nada fácil para ele. Ele concorda, mas diz que seu pai é um delinquente. Carlos diz a Aníbal que ele não é isso e não herdou isso do pai, pois é valente e boa pessoa. Karina chega ali e fala que precisa levar Aníbal e Alisson. Aníbal diz que vão levar Alisson no psicólogo. Saul arruma suas malas. Marina e Renata ficam na cola dele para impedir que ele fuja. Elas pedem que ele ande logo. Saul abre seu cofre e pega uma grande soma de dinheiro. Renata pega o passaporte dele e pede para ele agilizar para irem viajar. Antônio retorna de viagem. Severino abraça o rapaz. Antônio diz que um investigador contratado por Gonçalo está ali, pelo povoado, investigando o paradeiro de Jerônimo. Antônio revela a Severino que Renata e Marina se uniram para procurar Saul em Las Vegas e descobrirem o paradeiro de Jerônimo. Severino se surpreende. Jerônimo se recupera a cada dia que passa. Sabrina cuida muito bem do homem. Sabrina procura pelo número de telefone da fazenda onde Lázaro e Matilde trabalham. O rapaz, que ajuda a curandeira, decide ajudá-la nos preparativos dos remédios caseiros com as ervas que ela usa. Renata decide comprar as passagens de Saul, dela e de Marina. Saul diz que quer ir ao banheiro. Marina decide acompanhá-lo. Ele se incomoda. Marina diz a Saul que jamais pensou que odiaria ter conhecido ele. Ela diz que nada justifica o que ele fez. Saul entra no banheiro. Marina fica do lado de fora o esperando. Saul não sabe o que fazer e pensa. No México, Josefina pede que Roberta ligue para ela quando terminar de falar com Gonçalo e Regina. Roberta diz que já sabe o que terá que dizer. Josefina diz a Roberta que logo que ela receber a herança, daqui a alguns dias, poderão viajar juntas. Roberta diz que decidiu ir para a Suíça com ela, pois lá elas terão a vida de rainhas que tanto merecem. Roberta sai e Josefina comemora que ela tenha aceito ir com ela. Renata fala com Regina e diz que não tinha muito sinal, mas já está a caminho do México. Renata diz que Saul disse que Augusto Duran é o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. Regina fica chocada. Constança e Adriana escutam tudo e também ficam surpresas. Honório,
Matias e Gonçalo chegam com a polícia na porta do hotel, onde Roberta estava com Josefina. Roberta estranha. Josefina olha pela janela, que a polícia está lá fora. Josefina se preocupa. Gonçalo pergunta onde Josefina está. Roberta finge não saber de nada. Honório diz que Paulina viu ela falando com Josefina e já sabem que ela está em contato com Josefina. Roberta declara que passou a noite ali porque não queria voltar para casa depois do que aconteceu. Roberta diz ao pai que aquele apartamento é de Germano e não dela. Honório diz a Roberta que antes dela ir, a polícia vai revistar o apartamento. Marina estranha a demora de Saul por ter ido no banheiro e demorado tanto. Renata se comunica com o americano e pede ajuda dele. O americano verifica que não tem ninguém no banheiro. Marina e Renata entram no banheiro e percebem que Saul fugiu pela portinha de ventilação. Marina se chama de idiota. Renata diz que só espera que Saul não diga nada para Augusto para não atrapalhar o plano delas. Renata diz a Marina que vão ter que voltar para o México sem Saul. Os policiais verificam o apartamento e não encontram Josefina. Gonçalo lamenta a falsa denúncia. Roberta pergunta como eles podem pensar que ela ainda tem contato com essa mulher. Gonçalo diz a Roberta que eles têm muitas coisas para esclarecer e quer vê-la na casa. Gonçalo diz a Honório e Matias que mesmo que não tenham encontrado Josefina ali, tem certeza que Roberta sabe onde ela está. Josefina está escondida no quarto de empregada. Roberta sai do AP rindo e elogia a mãe por ser tão inteligente. A Adriana diz a Regina e Constança que agora entendeu por que Roberta e Augusto se davam tão bem. Constança diz que não sabia disso. A Adriana diz que Roberta é capaz de tudo e é um monstro. Constança concorda, pois Roberta sempre procurou a maneira de machucar Renata. A Adriana decide falar com uma pessoa que sabe exatamente o que houve de fato entre Augusto e Roberta.